Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Gálatas, capítulo número 6, né? E nós estamos fazendo ainda a leitura nas referências, né? De onde nós meditamos, do capítulo 1 até o capítulo número 10, né? Vamos estar fazendo a leitura agora do 6 ao 10 e também dando continuidade nas referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 6 até o de número 10, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. As últimas exortações e saudações. Gálatas 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vou repetir esses dois versículos. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Efésios, vamos passar, né? Já imediatamente, louvado seja Deus. Vamos fechar essa mensagem completa, né? Aleluia, Pai. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Aleluia, Pai. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete,
porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém, irmãos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos agora, irmãos, dar continuidade, onde nós esbarramos no vídeo anterior, nas referências, né? A partir do versículo de número 6, foi onde nós esbarramos, né? 6 e 7 nós fechamos no vídeo anterior, né? E diz o seguinte, as referências a partir do versículo 6 e 7, louvado seja Deus, aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, Pai. Encaminha o tal, a palavra aqui traduzida, encaminhar no grego, catatizo, é usado no Novo Testamento com referência ao concerto de rede de pesca. Paulo não está falando de pecados graves. Veja em Mateus capítulo 4, versículo 21. Ou o aperfeiçoamento do caráter humano, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 11. Assim, encaminhar ou restaurar a pessoa significa levá-la de volta ao verdadeiro arrependimento do pecado e à plena dedicação a Cristo e aos seus caminhos. Isto pode envolver ação disciplinar. Ver em Mateus capítulo 3, versículo 30. Nota. Aplicada com o espírito de mansidão. Paulo não está falando de pecados graves que envergonham publicamente a congregação. Confira 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Tais pecados poderão exigir uma exclusão temporária da comunhão até que haja restauração. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Segundo, a restauração que Paulo menciona aqui não se refere à restauração às posições de liderança ou aos cargos de ensino dentro da igreja. As qualificações e os padrões para os que querem servir no ministério pastoral ultrapassam a situação espiritual normal do candidato. Requerem um estudo anterior de fiel perseverança nos princípios divinos de retidão, como exemplo para todos os fiéis. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ver o estudo. Vou repetir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ver o estudo, qualificações morais do pastor. Página 1867. O irmão e a irmã que deseja na sua vida ter um cargo de pastor, ele precisa, antes de assumir o cargo, antes de ser empossado como pastor, antes de ser ungido como pastor, ele precisa conhecer a palavra de Deus integralmente. Ele precisa conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele pode ser surpreendido com palavras, com inquisição de alguém na igreja, ele em cima do altar, e ele ser envergonhado por não ter resposta para a pergunta ali publicada, que alguém fizer publicamente. Seja de boa intenção ou de má intenção. Seja na pureza, na simplicidade, ou seja maliciosamente. O
pastor da igreja, ele não pode ser surpreendido com pergunta alguma. Ele precisa ter resposta para todas as perguntas que há resposta. Mas aqui está falando do caráter do pastor, da condição do homem que vai ser exemplo para a igreja de Cristo em cima do altar. O pastor da igreja, ele é e tem de ser e precisa ser o exemplo dos fiéis, para os fiéis na igreja. Ele tem que ter a mente de Cristo. Ele tem que andar em santidade de corpo, alma e espírito. Ele tem de ser marido de uma só mulher. Ele precisa cuidar bem da sua casa. Ele tem que ser um bom chefe de família. Se ele não der conta de cuidar da própria casa, como é que ele vai cuidar da igreja de Cristo? Que exige muito mais caráter, honradez, sinceridade, simplicidade, humildade, fidelidade. Como é que ele vai cuidar? Então as regras para você ser pastor de uma igreja de Cristo, a não ser que a igreja que você pastoreia não seja de Cristo, né? Seja uma igreja de uma comunidade religiosa. Aí seja como você quiser que seja. Porque nesta igreja Cristo não está. Na sua igreja Cristo não está. Ele não está na sua igreja. Porque a sua igreja não é de Cristo. Ela é apenas uma igreja, denominada como igreja, tem placa de igreja, mas é uma comunidade, mas é uma sociedade religiosa. Esta é a expressão correta. Ela é apenas uma sociedade religiosa. Mas se a sua igreja, se você pensa em ser, se você quer ser, se você pediu a Deus para ser, o Senhor há de pelejar por você e te capacitar, segundo o desejo do seu coração. Mas essa palavra instrui bem e fala disso aqui, né? E fala disso aqui. Fala desse fundamento das qualificações morais do pastor, né? E aqui a palavra nos instrui falando, dizendo sobre este assunto desta forma, desta maneira, né? Sobre as qualificações morais do pastor. Na página, né, aqui fala, né? As qualificações e padrões para os que querem servir no ministério pastoral. Ou seja, ser pastor de uma igreja. Você quer? Você deseja? Você almeja? Então preste atenção nesta palavra. Preste atenção. Você precisa adquirir conhecimento, sabedoria, entendimento, né? E ser, sobre todas essas coisas, fiel. Fiel a Deus, ao seu ministério, à sua palavra, à sua igreja. Você precisa ser fiel. Fiel em tudo. E aqui diz, as qualificações e padrões para os que querem servir no ministério pastoral. Ultrapassam a situação espiritual normal do candidato. Requerem um estado anterior de fiel perseverança nos princípios divinos, de retidão como exemplo para todos os fiéis. Você está lá em cima do altar, pastoreando, pregando a doutrina, achando que é o bambambam da igreja. De repente, lá no cantinho, no fundinho, alguém levanta a mão e fala, pastor, eu
eu sei de algo do Senhor que o Senhor fez. Né? O Senhor fez hoje, fez ontem, semana passada, mês passado, né? Depois que o Senhor já é pastor. Né? Porque tudo que o homem fizer antes de aceitar a Jesus, o Senhor não leva em conta e também nós não devemos levar. Né? Não importa o que o homem fez antes de aceitar a Cristo, antes de ser membro do corpo e sangue de Cristo. E daí, lançar a mão no arado e querer crescer na obra de Deus. Crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria e no entendimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Todos nós éramos miseráveis pecadores antes de aceitar a Jesus. A partir daí, nós precisamos ser homens e mulher de Deus. Né? Viver em santidade, em conformidade com a santa palavra de Deus, que é santidade, corpo, alma e espírito. Isso sem requerer cargo algum na igreja. Mas se você requer algum tipo de cargo, principalmente de ser pastor de uma igreja, a palavra exige de cada um de nós isso aqui. Né? As qualificações e os padrões para que os que querem servir no ministério pastoral ultrapassam a situação espiritual normal do candidato. Requerem um estado anterior de fiel perseverança nos princípios divinos de retidão, como exemplo para todos os fiéis. Hein, pastor? Você na sua igreja está sendo exemplo para os fiéis da sua igreja? Você acha que a forma que você vive, a forma que você anda, a forma que todos te veem, te conhecem, você é padrão ético-moral para os fiéis da sua igreja? Você serve de exemplo? E a sua esposa, que também faz a obra de Deus, também serve de exemplo? Você acha que a sua esposa é espelho para as mulheres da sua igreja? Você acha que as mulheres da sua igreja, andando como anda a sua esposa, você acha que elas serão boas servas de Deus? Serão mulheres virtuosas, valorosas, temente a Deus, como está lá em Eclesiásticos? Aquela mulher sábia que edifica a sua própria casa? Você acha que a sua mulher é espelho para as fiéis da sua igreja? Assim como se você é para os homens, você precisa ser para os homens, a sua mulher também na igreja, fazendo a obra de Deus, também precisa ser exemplo na igreja. A não ser que ela não faça a obra de Deus, a não ser que ela não suba no altar, que ela está lá apenas cultuando a Deus, buscando de Deus a graça, pedindo a Deus misericórdia, para também um dia estar no santo altar do Senhor, fazendo a obra do Senhor, como sua companheira, como serva de Deus, como a irmã fulana, irmã Bertana, irmã Ciclana, né? Tá certo, irmãos? Entendeu, irmãos? Mas aqui está, tanto para um quanto para o outro, né? As qualificações e os padrões para quem querem servir no ministério pastoral ultrapassam a situação espiritual normal do candidato. Requerem um estado anterior de fiel perseverança nos princípios divinos de retidão, como exemplo para todos os fiéis. Onde está escrito isso, pastor? Onde é que eu vou encontrar isso que o senhor está falando aí? Para mim saber se o que eu faço está certo ou errado. O senhor falou, mas eu quero ver. Onde é que está escrito que eu preciso ser dessa forma? Aí eu te digo então, irmãos, está aqui, ó. Você pega a sua Bíblia e abre a sua Bíblia lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ver o estudo, qualificações morais do pastor. Página 1687. Vai lá, leia, releia, estuda, medite e faça
uma comparação do que está recomendando a palavra de Deus para o cargo que você quer ocupar na igreja. Se você está, se a sua vida está adequadamente enquadrada na santa palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ver o estudo, qualificações morais do pastor. Página 1867. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com a mesma palavra, dando seguimento, ou seja, na santa palavra de Deus. Amém? Ficam na paz do Senhor Jesus.